Em honra ao único Deus que existe, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nosso único Deus, o único Deus que existe, o único Deus que habita em nós. Vamos ler a sua palavra hoje e entender um pouco dela a respeito do povo samaritano. Glória a Jesus Cristo. Somente em honra ao único Deus Pai, Filho e Espírito Santo, vamos ler a sua palavra e vamos meditar nela, em nome de Jesus. Glória a Deus. Antes de começar a ler qualquer capítulo e versículo da Bíblia Sagrada, da Sagrada Palavra do Senhor Jesus Cristo, necessitamos falar algumas coisas antes para que a nossa compreensão seja melhor a respeito do tema. Hoje vamos falar sobre a história dos samaritanos. É um povo dos tempos bíblicos e que aparentemente esse povo ele surge do nada nos evangelhos, né? Jesus encontra a mulher samaritana, Jesus conta a parábola do samaritano, do bom samaritano, né? Porém, se nós que lemos a Bíblia, se nós formos parar para pensar, é um pouco confuso a história dos samaritanos, porque a gente não sabe bem dizer por onde começa ou onde termina. Tudo que a gente lembra assim na cabeça é o povo samaritano e não se davam bem com os judeus e só isso, mas a gente não entende muita coisa sobre eles, apesar de que a Bíblia explica. E é essas explicações que vamos ver hoje, a história do povo samaritano. Antes de eu começar a falar qualquer coisa sobre o povo samaritano, vamos falar sobre um rei da Bíblia, que quase sempre que falamos dos tempos bíblicos e do povo de Israel, vamos acabar falando desse rei que é o filho do rei Salomão. Davi teve um filho, que foi o seu sucessor no trono, né? Salomão. Salomão também teve um filho que foi seu sucessor no trono, e o nome desse filho era Roboão. Já contei essa história algumas vezes, mas vamos sempre contá-la assim que necessário. Salomão morreu. Roboão assume o trono do seu pai. E todo Israel, todas as tribos, todas as pessoas, todos os homens e mulheres se apresentam diante de Roboão, sendo liderados por um homem, Jeroboão. Não confunda os nomes, são nomes parecidos. Roboão é filho de Salomão, Jeroboão é um efratita, filho de uma mulher que era serva de Salomão. A Bíblia diz que esse tal Jeroboão, ele era um jovem muito sério no que fazia. E Salomão, enquanto estava vivo, enquanto estava reinando, pôs os olhos sobre ele e colocou ele como encarregado de uma obra importante. Só que um certo dia, esse jovem Jeroboão, ele encontra um profeta de Deus e esse profeta de Deus ele diz assim: eis a mensagem do Senhor para Jeroboão. Assim diz o Senhor: eu te darei 10 tribos de Israel para que você governe, mas manterei 2 tribos para a casa de Salomão, por amor a Jerusalém e também por amor da promessa a meu servo Davi. Jeroboão, ele recebe a profecia de que Deus estava dando a ele o governo de 10 tribos de Israel, com exceção de 2, que era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que ficou no, na mão da casa de Davi, de Salomão e de Roboão, neto de Davi. Salomão, quando ele escuta que Jeroboão recebeu essa profecia de Deus, ele tenta perseguir Jeroboão. Jeroboão foge para o Egito. Só que ao perceber que Salomão tinha morrido, Jeroboão ele sai do Egito e ele volta agora para lidar com Roboão, filho de Salomão. E Jeroboão está lá,
diante do rei Roboão, neto de Davi, filho de Salomão, e sendo como se fosse um porta-voz do povo. E ele se apresenta diante do filho de Salomão, Roboão, e fala assim: Rei Roboão, o teu pai foi muito duro com o povo. Você, como rei, a partir de agora em diante, vamos ter alívio do nosso trabalho? Roboão, ele falou: voltem daqui a 3 dias e eu darei a resposta. Então o povo foi cada um para suas tendas, para suas casas. E nesse tempo de 3 dias, Roboão ele se consulta com os conselheiros do seu pai Salomão, que serviram a Salomão durante toda a sua vida. E os conselheiros do seu pai falaram a Roboão que era melhor que ele ouvisse ao que o povo dizia. Já que o povo quer o alívio do trabalho pesado, que assim fosse dado o alívio do trabalho pesado, que a carga ficasse menos pesada para o povo. Então Roboão ele ouve esse conselho, mas ele também busca outro conselho, o conselho dos seus jovens amigos que cresceram, amigos de infância que cresceram com ele. Os seus amigos de infância dão um conselho totalmente ao contrário. Instruem o Roboão a falar totalmente o contrário, a dizer que vai ser ainda mais duro que seu pai. E com as palavras que foram ditas a Roboão, com essas mesmas palavras ele falou ao povo. Então ele não ouviu o conselho dos sábios, conselheiros de seu pai, mas ouviu o conselho dos jovens, que disseram: Roboão, o povo está pedindo um alívio, mas não dê, seja pior do que o seu pai, seja mais duro ainda. 3 dias se passaram, o povo volta, Jeroboão está diante de Roboão novamente. E Roboão está diante não só de Jeroboão, mas também do povo, e o povo está querendo uma resposta, Jeroboão também, e Roboão tem que dar. Roboão diz: o meu dedo mindinho será mais grosso do que a cintura de meu pai. Se o meu pai açoitou vocês com açoites, eu vos açoitarei com escorpiões. O povo se revolta e fala: que parte temos com a casa de Davi? Para sua tenda, povo de Israel, para suas casas, não temos parte com Jessé. Jessé, no caso, é o pai de Davi, né? Era uma referência à família de Davi. Não temos mais parte com a família de Davi, com os descendentes de Jessé. Então o povo levanta Jeroboão como rei. E a partir desse momento, a partir daquele dia, Israel, que antes era um povo só, que foi liderado por Deus por meio de Moisés, por meio de Josué, por meio dos juízes e do profeta Samuel, por meio de Saul, por algum tempo, foi governado em união, todas as tribos debaixo do mesmo governo, também por Davi, e por graça e misericórdia também por Salomão, mas por causa do pecado de Salomão se desviou por um momento da graça e misericórdia de Deus e da palavra do Senhor. Deus então parte o reino em dois. Ficaram 10 tribos para um lado e 2 tribos para o outro lado. As 2 tribos que ficaram separadas das outras 10 são chamados o reino da casa de Davi, que foram que continuaram com Roboão, filho de Salomão e neto de Davi, que são a tribo de Judá e Benjamim. Esse grupo, eles foram chamados de judeus. Apesar de que, com o passar dos tempos, judeu foi também usado como não só para a tribo de Judá, não só para a tribo de Benjamim, mas também para todas as tribos de Israel até os dias de hoje. E as outras 10 tribos ficaram sob o comando não da casa de Davi mais, não da casa de Salomão mais, não sob o domínio de Roboão, mas agora sobre Jeroboão. Jeroboão ele seguiu a Deus até um certo ponto, mas rapidamente se desviou. Assim aconteceu com todos os reis das 10 tribos.
Se por um lado a tribo de Judá e de Benjamim, que continuou com a casa de Davi, é chamado de o reino de Judá, ou os judeus, do outro lado tínhamos o reino que era chamado reino de Israel. Apesar de todas as 12 tribos serem as tribos de Israel, apenas as 10 eram chamadas de o reino de Israel, enquanto as outras duas que ficaram com a casa de Davi, a casa de Salomão, a casa de Roboão, foram chamadas de reino de Judá. Porém, muito bem, enquanto o reinado de Judá até a ida para o cativeiro, nos tempos do profeta Jeremias, continuou sempre com a casa de Davi, sempre eram descendentes de Davi que estavam ali governando, reis e reis e reis, todos descendentes de Davi. Do outro lado estava um caos, porque nenhum dos reis de Israel foram bem-sucedidos em servir a Deus. Muitos até serviram por pouco tempo, mas logo se desviavam. Então foi uma bagunça. Havia reis que reinavam 3 dias, havia reis que reinavam 7 dias. Ia trocando de rei muito rapidamente porque eles eram assassinados, conspiravam contra eles, seus servos, batalhas. Deus os afligia de tamanha maneira que eles trocavam de reis tão rápido quanto nós trocamos de vereadores ou deputados. Enquanto um rei em Israel, da casa de Davi, governava 40 anos, 50 anos, nesses 50 anos, praticamente, o outro lado, o lado das 10 tribos, trocava de rei 4 vezes, 3 vezes. Era algo muito inconsistente, algo muito sem sustento. Pois muito bem, rei entra, rei sai. Chegamos num ponto da história em que havia um homem que o nome dele era Baasa. Ele estava servindo a Deus até certo ponto, mas como todo rei das 10 tribos de Israel se desviou, aconteceu de Deus entregar uma profecia para ele, dizendo que ele perderia o trono, que toda a família dele seria morta. O seu servo chamado, perdão, ele teve um filho, esse rei chamado Baasa, e o nome desse filho era Elá. Baasa morre, Elá, seu filho, assume. Porém, justamente no reinado de Elá, acontece a profecia que Deus tinha entregado a Baasa, que toda a família de Baasa seria morta. E foi isso que aconteceu. Elá tinha um servo, que o nome dele era Zimri. Zimri, então, conspira contra Elá, o mata e assume o seu trono. Mata todos os descendentes de Baasa, todos os homens da família foram mortos. E ele está lá reinando. Ele reina por 7 dias. Enquanto o exército das tribos de Israel, perceba que quando eu falo tribo de Israel, não estou falando do todo o povo de Israel, mas somente das 10 tribos que se separaram da casa de Davi. Quando o reinado de Israel Elá foi morto, Zimri conspirou contra ele e assumiu o seu trono. Naquela época, a capital do reino, o palácio de Israel, ficava em Titsa. O exército de Israel não estava em Titsa. Se não me engano, estava, salvo engano aqui, porque eu não tenho boa memória, estava em Gibeton, uma cidade chamada Gibeton. Estava no campo. O exército, ao ouvir que Elá, filho de Baasa, tinha sido morto, toda a tropa, todo o exército, decide que o comandante das tropas de Israel, que é chamado de ele é chamado de Omri, ele vai ser o novo rei. Mas agora tem uma confusão, porque lá no palácio, em Titsa, Zimri está lá. No campo, o exército está dizendo que Omri
é o rei. Omri, ele reúne as tropas, ele sitia, ele cerca, ele faz um cerco em Tirsa. Porém, ele chegou tarde demais para matar Zimri, porque no 7º dia do seu reinado, quando Zimri vê que a cidade está cercada pelo exército de Israel, ele toca fogo no palácio consigo mesmo, em meio às chamas. Ele se matou e destruiu o palácio. Mas muito bem, Omri assume a liderança do povo de Israel. Ele compra uma montanha chamada Monte Samaria. O próprio Omri deu esse nome por causa do antigo dono. E ali ele constrói a capital do novo reino de Israel. E agora a capital não é mais em Tirsa, é em Samaria. Uma montanha, um monte. Assim como Israel também é uma assim como Jerusalém, perdão. Assim como Jerusalém também está sobre a montanha. Omri ele morre. E quem assume é seu filho Acabe, famoso Acabe. Desde que Omri ele fundou Samaria, é aí que começa a história dos samaritanos. E o seu filho Acabe, sabemos a história muito bem, foi um péssimo homem, péssimo homem. Vamos ler aqui um pouco da história do pai de Acabe, para a gente continuar a história. Livro de 1 Reis, capítulo de número 16, versículo de número 21, diz assim a palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo de número 16, versículo de número 21. Talvez agora que você saiba que Acabe é filho de Omri, que fundou Samaria, talvez agora você comece a entender por que os judeus odiavam tanto os samaritanos. Livro de 1 Reis, capítulo de número 16, versículo de número 21. Veja o que vai contar sobre Omri. Nessa época, o povo de Israel estava dividido em duas facções. Metade do povo seguia Tivni, o filho de Ginat, fazendo dele seu rei, enquanto a outra metade seguia Omri. Entretanto, a facção que apoiava Omri venceu a de Tivni, o filho de Ginat. Assim, Tivni e Omri tornaram-se reis. Foi no 21º ano de Asa, rei de Judá, que Omri iniciou seu reinado sobre Israel, e reinou 12 anos, 6 deles em Tirsa. Omri comprou o monte Samaria de Shemer por 70 quilos de prata. Nessa montanha, ele construiu a cidade, a qual deu o nome de Samaria por causa de Shemer, o antigo dono da montanha. Omri fez o que era mal aos olhos do Senhor, ultrapassando em maldade todos os seus antecessores, pois viveu toda a sua vida do mesmo modo que Jeroboão. Lembra de Jeroboão? O filho de Nebate, cometendo diversos pecados e levando Israel a pecar com seus ídolos desprezíveis, provocando assim a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os outros atos de Omri, o poder que ele demonstrou, estão registrados nas crônicas dos reis de Israel. Então Omri dormiu com seus ancestrais e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, tornou-se rei em seu lugar. Sabemos muito bem como Acabe ele reinou, ainda pior do que seu pai. Ele se alia com os sidônios por meio de um casamento com a princesa do rei Sidônio, a princesa chamada Jezabel. E sabemos que desde o primeiro rei do reinado de Israel até o último, antes de ir para o cativeiro,
Nunca houve um rei bom governando as 10 tribos de Israel, um rei temente a Deus ou um rei justo. Não havia, nunca houve. Portanto, enquanto Judá, por vez ou outra, ainda tinha um rei que se buscava a Deus, como Ezequias, como Asa, tantos outros, que por muitas vezes cometiam erros, mas alguns ainda buscavam a Deus. Houve-se um distanciamento entre os dois povos, entre as 12 tribos. A casa que ficava, a casa de Israel, ela foi se cada vez mais se distanciando da casa de Davi. Enquanto em Jerusalém, que era onde era a capital do reinado da casa de Davi, havia-se o templo, havia-se ao menos os registros da lei de Moisés, as histórias do povo de Israel. Samaria tinha ídolos, tinha altares e tinha sacrifícios de crianças. Não que Judá não cometeu isso, mas Judá começou a se perder um pouco depois, né? Não foi tão rápido. Houve sempre essa separação e, principalmente depois de Acabe, fica bem claro para nós, leitores da palavra do Senhor Jesus Cristo, que cada vez mais as 10 tribos iam abraçando a cultura dos povos gentis, dos povos pagãos, fazendo 2 bezerros de ouro desde o seu primeiro rei, Jeroboão. Ele já começou fazendo 2 bezerros de ouro e colocando um em Betel, no extremo sul do reinado de Israel, praticamente fazendo fronteira com Jerusalém, né? Não faz, mas quase que faz. E outro no extremo norte, lá em cima do mapa, em Dan, a fronteira, os limites do reino de Israel. Então, desde o primeiro rei até o último, sempre foi pendendo para a idolatria, e cada vez mais e mais, até chegar no seu ponto máximo com Acabe, e desde então só indo de mal a pior. Pois muito bem, Samaria continua assim, decaída, falida, até ir para o cativeiro. Samaria foi para o cativeiro pela mão da Assíria. Através do reino da Assíria, Samaria foi para o cativeiro. Mas séculos depois, Judá também vai para o cativeiro, para o exílio. Mas não pelos assírios, mas pelos babilônicos, pela mão de Nabucodonosor. Vamos ver isso na Bíblia? Na época do rei. Na época do profeta Isaías e na época do rei Ezequias, Samaria já tinha ido para o cativeiro, mas a casa de Judá, a casa que ficou com o reinado de Davi, ainda não tinha ido, apesar de que foi depois. Vamos ver isso no livro de 2 Reis, capítulo de número 18. Podemos perceber pela fala do rei da Síria que Samaria já tinha sido levada para o cativeiro, enquanto a casa de Davi ainda estava de pé. Livro de 2 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 19. Diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo, em honra ao único Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Glória a Jesus somente. 2 Reis 18, versículo de número 29. Olha o que diz o rei da Assíria, Senaqueribe. Olha o que ele diz. Isto é o que o rei diz. Não deixem que Ezequias engane vocês, porque ele não está preparado para salvá-los do poder do rei da Síria. E não deixem que Ezequias os faça confiarem no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos salvará. Esta cidade não será dada ao rei da Síria. Não ouçam Ezequias, pois isto é o que o rei da Síria diz. Façam paz comigo, rendam-se a mim.
Então cada um de vocês poderá comer de sua vinha e de sua figueira e beber a água de sua cisterna, até que eu venha e leve vocês embora para uma terra como a sua terra, uma terra de grãos e de vinho, uma terra de pão e de vinhas, uma terra de oliveiras e mel, de forma que vocês poderão viver, não morrer. Então não ouçam Ezequias. Ele está apenas iludindo vocês quando diz: o Senhor nos salvará. Algum Deus de alguma nação já salvou sua terra do poder do rei da Síria? Aí veja aqui no próximo versículo, versículo de número 34, o rei da Síria vai continuar dizendo os reis e reinados que foram conquistados por eles anteriormente. Onde estão os deuses de Ramat e de Arpade? Onde estão os deuses de Sevarfaim, Rena e Iva? Eles salvaram Samaria de meu poder? Então veja que nessa época, a época do rei, do rei Ezequias e do profeta Isaías, Samaria já tinha sido atacada pelo rei da Síria e já tinha sido levada para o cativeiro, mas Jerusalém continuava de pé e continuou em pé por muitas décadas enquanto serviram ao Senhor. Mas logo depois se desviaram. O próprio filho de, se não me engano, o próprio filho de Ezequias, Manassés, foi um grande matador. E apesar de que ao final de sua vida ele se arrependeu e se converteu, porém Deus falou que por esse pecado que ele cometeu, o povo seria levado para o cativeiro. E a cidade seria destruída. Então vemos aqui que os samaritanos foram levados primeiro para o cativeiro, mas depois, logo, a casa de Judá também foi, a casa que ficou com Davi também foi. Tudo continua como está, até que na época de Neemias, quando o povo está voltando do cativeiro, porque o cativeiro ele começou com os assírios, né, invadindo o norte das tribos de Israel, levando os samaritanos, levando todas as 10 tribos de Israel para o exílio. Só ficou Benjamim e Judá, né, os territórios de Benjamim e Judá, Jerusalém. Porém, logo depois vem os babilônicos que conquistam tanto a Síria quanto Jerusalém, quanto Egito, Amon, Moabe, Edom, Filisteus, todo mundo vai para o cativeiro, todo mundo vai sendo atacado. Pelo amor de Nabucodonosor, por graça e misericórdia de Deus, né? Deus o capacitou. Nabucodonosor derrota Jerusalém. Isso já na época do profeta Jeremias. Porém, Nabucodonosor ele morre. O seu filho assume o reinado. Se eu não me engano, o nome dele. Não me lembro o nome dele. Porém, ele desrespeita a Deus, bebendo vinho nas taças que eram sagradas do templo de Jerusalém. Deus o mata na mesma noite. E na mesma noite assume o governo os medos e os persas. Os persas, vamos dizer assim. Aí vemos homens como Dário e Artaxerxes. E na época de Artaxerxes, que é a época de Neemias, depois de Artaxerxes, vem a época de Ciro, o persa, que é a época de Neemias, e Ciro, movido por Deus, ele dá autorização para que o povo volte para Jerusalém, reconstrua Jerusalém e reconstrua também o templo, e volte para suas terras. Só que tem um porém. No livro de Neemias, temos opositores que não querem que isso aconteça. E tentam até mesmo fazer a cabeça do rei, tentam ameaçar Neemias, ameaçar Esdras, ameaçar o povo de Deus e desmotivá-los a construir a construção que o Senhor havia ordenado e profetizado na época ainda dos profetas antes do cativeiro e confirmado também pela boca do seu servo Daniel.
Entre esses inimigos estão Sanbalat, Tobias e Gessem, o árabe. Só que eles têm seus aliados, inclusive dentro do povo judeu. Porém, tem também um povo que não era um ou outro que era aliado de Sanbalat, Tobias e Gessem. Porque em Judá poderia se achar um ou outro que era aliado dele, mas os samaritanos, em completa harmonia, eram aliados deles. Vejamos aqui, no livro de Neemias, capítulo de número 4, versículo de número 1, para quem está lendo na marcação judaica, capítulo de número 3, versículo de número 33. Mas para quem está lendo nas Bíblias normais, capítulo de número 4, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Neemias. Livro de Neemias, capítulo de número 3, aqui. Veja bem o que diz a palavra do Senhor. No entanto, quando Sanbalat ouviu que estávamos reconstruindo o muro, está dizendo Neemias, né? Ele ficou furioso, muito irado. Ele ridicularizou os habitantes de Judá diante de seus parentes e do exército de Samaria. Ele afirmou: o que esses moradores patéticos de Judá estão fazendo? Vão reconstruir algo que desejam? Oferecerão sacrifícios? Acabaram tudo hoje? Vão recuperar as pedras inúteis dos montes de escombros queimados ali? Até aqui por enquanto. Então vemos não só que os samaritanos já estavam divididos antes do cativeiro, divididos do resto de Israel, né? Do resto da casa de Davi, do resto dos judeus. Eles não só estavam divididos dos judeus antes do cativeiro, mas também depois, quando tiveram a oportunidade de voltar para as suas terras, quando viram Jerusalém sendo reconstruída, se aliaram aos opressores de Jerusalém. Vejamos aí, vamos entendendo agora porque o povo de Jerusalém, os judeus, odiavam tanto o povo samaritano. Apesar de que o povo samaritano também são parte de Israel, entenda uma coisa, é muito confuso, mas eu sei que você precisa entender uma coisa. Samaritanos são um povo diferente, mas são hebreus, fazem parte das 12 tribos de Israel, são descendentes de Abraão, Isaac, Jacó. A única diferença que tem é essa cultura diferente. Eles têm um pensamento, eles tinham, né, porque não existem mais, eles tinham pensamentos diferentes dos judeus, do povo de Judá, que vivia às margens, que vivia sempre, como é que eu posso dizer, nas fronteiras do templo. Enquanto os judeus viviam mais próximos do templo de Jerusalém, viviam mais próximos de Jerusalém, dos sacerdotes, os samaritanos foram se distanciando cada vez mais e mais e adorando falsos deuses, adorando ídolos. E quando volta do cativeiro, está agora tentando parar Neemias e o povo de Israel para a reconstrução do muro. Agora fica um pouco mais fácil entender porque no Novo Testamento vemos como os judeus odiavam mesmo os samaritanos. Porque eles tinham um histórico já de serem contra a história de Israel. Foram praticamente um empecilho na história de Israel, porque nada mais são do que algumas pessoas que se desviaram. Obviamente, nem todo samaritano deveria se jogar fora ou deveria se julgar. Isso é um preconceito que se havia, porque vemos no Evangelho de João que alguns samaritanos realmente tinham um coração bom, eram pessoas que estavam dispostas a ouvir o Evangelho, e de fato muitos samaritanos aceitaram Jesus Cristo, aceitaram o Evangelho e propagaram as boas novas. Então, eles eram julgados mais pela história do que por quem realmente eram. Vamos ver
um pouco mais a nossa última leitura de hoje, no livro de João, capítulo de número 4, Evangelho de João, capítulo de número 4, Jesus falando com a mulher samaritana, vamos entender um pouco mais como os samaritanos pensam, ou pensavam, né? Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo de número 3 ao 26. Vamos ler a palavra do Senhor. Jesus partiu de Judá e voltou uma vez mais a Galiléia. Isso significava que ele deveria atravessar a região de Samaria. Chegou a uma cidade de Samaria chamada Siquém, perto do campo que Jacó dera a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali. Então Jesus, cansado da viagem, sentou-se ao lado do poço. Era quase meio-dia. Uma mulher de Samaria foi tirar água, e Jesus lhe disse: Dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher de Samaria lhe disse: Como você, judeu, pede água a mim, uma mulher de Samaria? Porque os judeus não se relacionam bem com o povo de Samaria. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus, isto é, quem lhe está dizendo, dê-me um pouco de água, então teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Ela lhe disse: O Senhor não tem balde e o poço é fundo. Onde conseguiria essa água viva? Você não é maior do que nosso pai Jacó, é? Ele nos deu o poço e bebeu dele, e da mesma forma o fizeram seus filhos e seu gado. Até aqui por enquanto, minhas irmãs. Olha como a mulher samaritana se refere a Jacó, falando com Jesus, né? Você não é maior do que o nosso pai Jacó, é? Percebam que os samaritanos, eles não são um povo pagão estrangeiro. São descendentes de Jacó, são descendentes das tribos de Israel. Estavam lá com Davi, estavam lá com Salomão, mas são hebreus que depois do reinado de Salomão se desligaram da casa de Davi. São hebreus, são judeus, porém não são ligados à casa de Davi. Não eram, né? Versículo de número 13. Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água em seu interior, jorrando para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: Vá, chame seu marido e volte. Ela respondeu: Não tenho marido. Jesus lhe disse: Você está certa porque não tem marido. No passado você teve 5 maridos e não está casada com o homem com quem vive agora. Você disse a verdade. A mulher respondeu: Senhor, posso ver que é um profeta. Nossos pais adoraram nesta montanha, mas vocês dizem que o lugar onde se deve adorar é Jerusalém. Outro detalhe aqui na visão dos samaritanos, da mulher samaritana, a respeito de Deus. Ela disse assim: Nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, eles adoraram nesta montanha. Mas vocês, judeus, dizem que o lugar de se adorar a Deus é Jerusalém. Então percebam aqui, minhas irmãs, que os samaritanos eles tinham uma visão diferente de qual era o lugar onde deveria se estabelecer o templo para Deus. Os samaritanos acreditavam que não era no Monte Moriá, o monte sobre o qual foi construído o templo em Jerusalém. Eles acreditavam que era outro monte. Aqui ela não diz qual monte é, mas pelo mapa, o monte que fica mais próximo de Samaria é o Gilboa, mas aqui, como ele está em Siquém, Jesus está em Siquém, conversando com essa mulher, o monte que fica mais próximo de Siquém é o Gezirim, Monte Gezirim.
Então, provavelmente, eu não estou dizendo que ela estava falando, mas se supõe, não é uma verdade, não está escrito na Bíblia, mas pelo mapa se supõe que ela estava se referindo ao Monte Gezirim. Claro, é só uma curiosidade, não tem muita importância se era o Monte tal ou o Monte tal, não faz diferença. O fato é que os samaritanos não acreditavam que a montanha na qual se deveria adorar a Deus era a que estava o templo em Jerusalém, Moriá, mas era uma montanha em Samaria. A gente vai vendo quão diferentes os samaritanos são dos judeus, né? Imagina você chegar para um judeu e dizer que o lugar que não é para se adorar a Deus não é Jerusalém. Eu acho que isso soaria praticamente como uma ofensa, não é verdade? Versículo de número 19. Senhor, posso ver que é um profeta. A mulher respondeu: Nossos pais adoraram nesta montanha, mas vocês dizem que o lugar onde se deve adorar é Jerusalém. Jesus disse: Senhora, creia em mim. Está chegando o tempo em que vocês não adorarão o Pai nem nesta montanha nem em Jerusalém. Vocês não sabem o que adoram. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas está chegando o tempo, e de fato é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai de forma espiritual e verdadeira, porque esse é o tipo de gente que o Pai deseja que o adore. Deus é espírito. Os adoradores devem adorá-lo de forma espiritual e verdadeira. A mulher respondeu: Sei que o Messias está vindo, isto é, o ungido. Quando ele vier, nos dirá tudo. Jesus disse a ela: Eu, a pessoa que fala com você, o sou. Por fim, terminamos a nossa leitura por aqui. Vemos, minhas irmãs, que os samaritanos também esperavam pelo Messias, assim como os judeus. Assim como aquela mulher disse, quando o Messias vier, ele vai nos explicar tudo, ele nos dirá tudo. Então, o que é que podemos, resumindo aqui, o que é que podemos dizer sobre os samaritanos? São descendentes de Abraão, de Isaac e Jacó, dos hebreus, inclusive são hebreus, descendentes de hebreus, fazem parte das tribos de Israel. Faziam, né? Porque hoje em dia já não existe mais ninguém que se diga samaritano. Eles pensavam que o monte em que se deveria adorar a Deus não era o Monte Moriá, o monte do templo em Jerusalém, mas era outro monte em Samaria. Eles esperavam o Messias, assim como os judeus, e não se davam bem com os judeus, claro, esse detalhe todo mundo sabe. Eu espero que tenha sido de edificação para todas as irmãs e que a gente possa entender um pouco mais que na nossa mente muitas vezes tratamos o povo samaritano como Amon, como os filisteus, um povo totalmente diferente de Jerusalém, totalmente estrangeiro de Judá, mas não é bem assim. São apenas hebreus que tinham uma visão totalmente diferente e tão diferente a ponto de terem outra cultura, a ponto de terem uma fronteira que não só era de território de reinos, mas também uma fronteira cultural. Eles tinham outro tipo de cultura, outro tipo de crença acerca de Deus, acerca do Messias. Pensavam que não era em Jerusalém que se adorava a Deus, pensava-se que era em outra montanha. E eles tinham um histórico, né? Tem um histórico de serem idólatras, né? De terem se desviado, porque todos os seus reis antes do cativeiro se desviaram. Eles foram primeiro para o cativeiro. Possivelmente isso tenha feito deles se distanciar ainda mais do povo judeu, porque estavam em terras distantes, passaram mais tempos em terras distantes, por isso devem ter adquirido outras culturas, outro tipo de língua. O próprio livro de Neemias fala que havia pessoas em Jerusalém que tiveram filhos com mulheres estrangeiras e seus filhos não conseguiam falar o hebreu, não conseguiam falar o hebraico, perdão, não conseguiam falar o hebraico, mas falavam uma língua misturada, parcial, misturada, uma mistura de línguas. Portanto, a gente vê que o cativeiro ele gerou ainda mais esse distanciamento, não só cultural, não só físico, né, o distanciamento geográfico,
E isso colaborou muito para que os samaritanos fossem ainda mais do que eram odiados pelos hebreus, amém? Pelos judeus, perdão, amém? Que Deus nos abençoe, sempre nos conceda a paz e que a gente possa entender um pouco mais das histórias bíblicas dia após dia, amém?